para a consolidação dessas comissões no Senado após a divulgação, falamos sobre isso ontem aqui no Jornal Jovem Pan, dos nomes para os comandos dessas comissões no Senado. O Bloco Vanguarda, formado pelo PP, PL, Republicanos e Novo, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a exclusão da oposição das presidências. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Prazer participar do programa. Falamos muito a respeito dessas articulações ao longo dos últimos dias, trouxemos os nomes que já foram concretizados nessas comissões na edição de ontem e, inclusive, ao tratar desse assunto com os nossos analistas, senador, eu lembrei que desde o início, desde a campanha de Rodrigo Pacheco à reeleição, no Senado Federal e no Congresso Nacional, ele já vinha dizendo que daria prioridade nessas negociações para a composição das presidências dessas comissões para aqueles partidos que o apoiassem nessa corrida pela reeleição. E é isso realmente que está acontecendo. Quais são as articulações neste momento, levando-se em consideração essa sinalização da oposição de entrar no STF contra essa questão? Eles querem que haja uma proporcionalidade, né, para a distribuição dessas comissões. O que se tem de concreto já diante disso? Olha, Lívia, nós fizemos hoje de manhã a reunião de líderes. Toda quinta-feira nós temos essa reunião, né? E foi manifestado de uma forma muito clara a insatisfação da oposição. E, evidentemente, o regimento, a tradição é realmente obedecer à proporcionalidade. Mas, nos últimos 2 anos, não houve, de fato, né, essa proporcionalidade. Acabou negociando na eleição da mesa, né, também as comissões. Então, o presidente deu aos líderes de blocos, né, a possibilidade de tentar buscar um acordo, né, para que a oposição pudesse também participar. E aí houve uma decisão dos blocos de manter realmente a oposição sem participação. Hoje, então, na reunião se questionou muito isso e todos nós, né, sugerimos que buscasse uma alternativa. Nós não podemos, no Senado, ter um ambiente como está hoje, uma insatisfação muito grande, e a gente que já conhece muito, né, a tramitação do Congresso, no Senado, a gente sabe que a CMO, por exemplo, ela não funciona se tiver obstrução. O Congresso não funciona se alguém fizer obstrução. Então, se de fato, né, e foram 32 votos, né, se esses senadores da oposição fizerem um sistema de obstrução durante todo o tempo, né, e pode acontecer se não buscar uma alternativa de consenso, isso vai prejudicar muitos trabalhos, né, do Senado. Mas o que eu senti é que estão buscando uma solução e há essa habilidade toda, né, de buscar uma solução, como a Câmara fez. Né, nós temos comissões que já existem na Câmara e que não existem no Senado, não é? Como, por exemplo, né, se falou na Minas e Energia, infraestrutura separar, para que dê alguma comissão, 1, 2, porque eles tinham direito pela proporcionalidade a 4, mas que se desse 2, 3, alguma coisa assim para que a gente pacificasse essa questão no Congresso e principalmente no Senado, né? 81 senadores, todo senador tem, né, seu trabalho, tem que se desenvolver, e aí esse clima não está bom. Mas eu acredito, e foi colocado muito claro isso hoje, né, de que há ainda uma possibilidade até a semana que vem de buscar realmente um consenso e realmente colocar a oposição também, né, em alguma comissão. Temos as comissões mistas ainda, né, tem ainda espaço que pode ser trabalhado. Então, eu acredito que nós teremos a capacidade de buscar um entendimento sobre isso. Agora, sobre os nomes que já foram indicados e até divulgados para as comissões, em relação a esses nomes, tudo certo, não haverá nenhum tipo de recuo. Sim. Não, isso aí já está definido, já está votado, né? Ficou de votar alguns vice-presidentes, mas na prática a presidência já está definida. Mas existe essa possibilidade, por exemplo, educação, esporte e cultura, não é? Pode-se separar a educação, que é importante ter um foco na educação básica, e deixar o esporte, talvez, não é, numa outra comissão. Então, como já existe tudo isso na Câmara. Então, é um processo que depende muito
da boa vontade, evidentemente, do presidente, mas principalmente dos blocos, né, que foram formados. Eu quero voltar a falar, senador, sobre esse critério de proporcionalidade, porque, se não me engano, ontem, mas acho que hoje também exibimos um trecho da entrevista do senador Eduardo Girão, do Podemos, e ele chegou a falar que essa questão, que esse mecanismo está previsto no regramento da casa. O entendimento do senhor é o mesmo? Isso está no regimento, está no regramento? Sim, na prática, no regimento, contempla isso, no sentido de obedecer à proporcionalidade. Na primeira eleição do senador Davi Alcolumbre, ele enfrentou o Renan, do PMDB. O PMDB tinha todas, pelo regimento, né, seria inicialmente o presidente da Câmara, indicaria o presidente. Mas foi a primeira eleição que não levou em conta isso. No segundo momento, após a eleição, não que o PMDB tenha sido contemplado, porque de fato foi, mas foi inclusive o PSDB abriu mão da CCJ e acabou entregando para Simone Tebet, que também é do PMDB, mas não foi, evidentemente, indicação oficial do partido. Mas o PMDB, de qualquer forma, foi contemplado. Então, o que está se falando hoje é exatamente isso. Apesar de não ter sido uma escolha do PMDB, né, a Simone, mas a gente abriu esse espaço exatamente para contemplar na época. Agora, aconteceu novamente. Eu entendo e acho que é o que deve acontecer se essa questão for para o Supremo, que vai decidir que é uma questão interna corporis, né? Porque a maioria decide, pronto. Então, mas o correto e o que deve acontecer é um grande entendimento para que o Senado possa trabalhar, né, de forma pacífica, sem oposição radical, né, sem esse clima que está no Senado, né? Mas eu acho que antes da entrada no Supremo pelo partido de oposição, haverá, evidentemente, o entendimento. Eu creio nisso e espero que isso aconteça. Agora, do ponto de vista político, senador, os movimentos que se deram desde a campanha para ocupar a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, são movimentos políticos naturais, na opinião do senhor? Se tem um candidato, Rodrigo Pacheco, por exemplo, que queria a reeleição e estava articulando com o próprio partido, com os parlamentares do próprio partido, porque havia parlamentares dentro do PSD que não o apoiavam nessa reeleição, negociando com outros partidos também, e houve essa movimentação para privilegiar, não sei nem se eu poderia usar essa palavra, mas para se aproximar nessas negociações para a composição das presidências das comissões, se aproximar mais desses partidos que o apoiaram durante a campanha. Esse é um movimento natural que faz parte da política, não há nada de errado nisso? Não, evidentemente que se você for obedecer o regimento, a tradição seria diferente, você teria que obedecer à proporcionalidade. Então, o maior partido ficaria com a presidência, depois a vice-presidência. Mas, de fato, o que aconteceu nas eleições, principalmente na primeira eleição do Davi com o Renan, e agora, né, depois a eleição do Rodrigo Pacheco e agora a reeleição, houve um momento de proposta no sentido de fazer um acordão, no sentido de ter uma composição, né, de todos os partidos. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E houve, de fato, uma negociação com os blocos, no sentido de que os blocos ocupasse a mesa e também as comissões. Então foi negociado, evidentemente, na eleição da presidência, as próprias comissões. Então o próprio Rodrigo, o presidente, disse que não iria interferir, porque é só questão do líder dos blocos, teria que conversar com todos os membros do bloco e eles teriam que abrir mão daquilo que foi prometido na campanha. Então daí é que houve, de fato, uma posição dos blocos de não aceitar que a oposição tivesse espaço nessas comissões que já foram acordadas no processo eleitoral. E aí agora a gente tem que buscar uma alternativa. Eu acho que a alternativa mais viável hoje, e pacificando a casa, é de fato separar algumas comissões, uma, duas, três comissões, ou atender as comissões mistas que não foram instaladas ainda. Tem a comissão do Mercosul, comissões permanentes, né? A comissão do Mercosul, tem a comissão permanente climática, tem uma série de comissões mistas que podem ser também contempladas os partidos de oposição. Eu acredito que até a semana que vem haverá esse entendimento. Eu espero que aconteça para que a gente possa conduzir o trabalho, apesar que na reunião ficou muito claro, independente de oposição, né, todos os partidos definem a pauta e a gente contribuiu isso
né, muito claramente hoje, com cada partido oferecendo, né, as prioridades dos seus membros, e a coisa está democraticamente, vamos dizer assim, não é pacificada entre partidos. Agora, a participação da oposição nas comissões, ela é importante para não haver exatamente toda hora ir para o Supremo, como é questionar, obstruir, que o regimento também, se você for usar o regimento comum ou o regimento do Senado, a oposição obstrui toda a votação e teremos dificuldade de votar PEC, votar PLC, não é, que exijam uma maioria. Então, aí nós teremos dificuldade. Então, por isso que vale a pena um esforço e mais um entendimento para buscar realmente a pacificação. E nós aqui da Jovem Pan News vamos seguir acompanhando essas articulações a respeito da composição dessas comissões permanentes no Senado Federal. Queria lhe agradecer, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pelas atualizações sobre essas articulações. Obrigada sempre pela presença. Uma ótima noite ao senhor. Eu que agradeço. Um abraço a todos.